Gente, será que o Herobrine é realmente realmente do Minecraft? Ele é real? Isso que vamos falar. Este provavelmente é o maior mistério do mundo dos games. E é claro, com toda a certeza, o mais assustador, pessoal, é mais assustador, né? E o que você faz se de repente se depara com essa criatura e te observando na neblina em um jogo aparentemente entre aspas vazio? O Herobrine foi visto por anos como uma lenda existente neste jogo quadrado e nostálgico. No entanto, vários indícios provam o contrário. Aqui o problema é porque um jogo infantil, pessoal, esconderia algo tão assustador assim. Uma aparição de olhos brilhantes que te observam longe e sua história, porque pelo que parece em algum momento esse enigma macabro tem que percebemos já esteve entre nós. No começo tudo parecia normal, típico. Um mundo tão padrão do jogo, ao longe a neblina integrante da versão alfa cobriu o horizonte de uma forma enigmática, sem conseguir distinguir muito bem o que via na distância. Tempo depois, este mesmo mundo seria palco para provavelmente um dos maiores mistérios, né, da internet. Como vocês podem ver, uma das fotos mais conhecidas, eu acho, do mundo. Vocês podem estar vendo aí, que pode ser conhecida do mundo. O print foi tirado em agosto de 2010, pessoal. Nos revela que algo estava espreita na neblina em que seus olhos não havia nada mais além do que um inquietante vazio. Quais eram as suas intenções? Aparentemente, nunca saberemos, pois em instantes a criatura simplesmente desapareceu. Porém, o print tirado na hora exata chamou a atenção em um fórum da internet. Pessoal. O print foi postado no Quatreiros e em poucas horas da publicação já havia repercutido. Em questão de algum tempo, vários jogadores começaram a relatar terem vivenciado experiências parecidas em seus mundos. Segundo eles, não estavam sozinhos. E aqui com certeza já entramos na zona do desconhecimento, pois não sabemos se o seguinte tópico é real ou foi adicionado na creepypasta para aumentar o mistério em torno da lenda. Este tópico diz que em algum momento algum usuário teria comentado a palavra stop diversas vezes. O nome deixa o usuário era Herobrine. Estranhamente, o post original foi apagado, porém é claro que ficou salvo na internet. A partir daqui, vários jogadores começaram a postar os relatos na internet, reforçando cada vez mais a lenda. A dúvida é: será que eles estavam falando a verdade ou apenas surfando nesta nova brincadeira? Segundo os relatos, Herobrine era um nickname utilizado por um jogador da Suécia e até mesmo irmão do Norte.
O desenvolvedor do jogo, é claro, não temos como saber se isso era verdade, e na época os jogadores também não tinham, por isso diversos deles mandaram e-mails para Notch, e ao ser questionado sobre o seu irmão, a resposta foi a seguinte: sim, mas ele está mais entre nós, F. Notch. Apesar do fato de que esse suposto irmão do Notch chamava Herobrine, assim como o usuário misterioso, isso faz parte e não a prova definitiva o que o Notch realmente falou. Isso. Os anos se passaram, o próprio desmentiu qualquer existência da criatura, e pelo visto a história se encerrou por aqui, como mais uma lenda da internet. Porém, há um tópico que talvez prove que em algum momento ou em alguma versão esta criatura foi real. Se pararmos para ver, no dia de hoje, a Mojang repugnar o Herobrine, eles apenas o mencionam como um easter egg, e no Twitter praticamente desmentem a sua existência a cada semana que se passa, e até mesmo tratam deste assunto como algo já encerrado, como se eles estivessem preocupados com o Herobrine, ok? Para ser honesto, nunca existe um Herobrine, foi apenas um boato. Existe algum, então alguém provavelmente criou um mod, porque ele faria assim. Há anos atrás, o próprio criador brincava com a teoria de haver algum dentro do jogo. Conseguiu observar a mudança. Será que eles estavam tentando esconder algo? Além disso, eles brincavam várias vezes na tela do launcher com a mensagem: Herobrine foi removido. Esta época, o jogo ainda era underground, com sua considerável fanbase, uma neblina assustadora e sons terrivelmente turbantes que eram tocados do nada no jogo. Talvez no início Notch não pensou no projeto como algo infantil, mas sim para o lado do terror. Mas vocês sabem como é o dinheiro, logo o jogo explodiu no mundo inteiro e alcançou um mês ruim. A maioria desses jogadores eram crianças, e para que o jogo não as assustasse, alguns elementos deveriam ser modificados, pois qual seria o sentido de um jogo infantil carregar um cristal que era assustador, em que até os adultos tinham medo? Por isso, talvez Notch tenha removido o desaparecimento com a versão onde está tal criatura existiu, para que ele não espantasse o seu novo público e pudesse ter sucesso mundial com o seu game. Para você ter uma ideia, na época, um boneco com a mesma skin do Steve existia no jogo. Eles falavam certas localizações do game, e apesar de ser hostil, não era um grande inimigo para o player, mas também foi removido. E por que será? A resposta é simples: Notch não queria nenhum gatilho que lembrasse o temido Herobrine. Ele queria deletar essa ideia da mente das pessoas. E uma noite,
eu estive com certeza assustaria muita gente. Perceba que o foco eram as crianças. Se não fosse com certeza, eles teriam adicionado o Herobrine ao invés desses móveis. Que liga? O jogador da época não conseguiria fazer uma montagem tão conveniente ao ponto de histórias que relatavam o mesmo mob, além de prints e vídeos sobre o assunto. Então, sim, existe a pequena probabilidade dessa captura ter flagrado o real Herobrine. Nos dias de hoje não se acham mais essas versões de 2010 do game, pelo menos não as originais. É claro que existem supostas versões alfas, as quais não achamos nenhum Herobrine no código do game, mas seriam elas as mesmas daquela época. É algo que nunca saberemos. Descendo um pouco mais nessa toca de coelho, a suposta versão original em que o Herobrine existia foi encontrada. Esta versão era 1.2.3, o Underline 05. Com decorrer do tempo, vários players ao redor do mundo começaram a relatar aparições claras da criatura nesta versão e eventualmente capturaram esses acontecimentos. E não temos prova se essa versão foi modificada ou é a original da época, que também é uma lost mídia do arquivo do jogo. Conseguimos de fato achar um arquivo do Herobrine, mas esta lenda é como uma teoria da conspiração. Muitos acreditam que em algum momento, em alguma versão perdida, apagada pela Mojang ou pelo Note, o Herobrine realmente existiu, enquanto outras preferem acreditar que isso é só uma lenda muito bem feita da internet. E se for verdade,